A Imaginação Audiolivros apresenta O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud, narrado e organizado por Jerecanova. Introdução. O mal-estar no mundo moderno. O ser humano vive uma eterna busca pela felicidade, e isso não é novidade. A civilização prometeu progresso, conforto e, de certa forma, segurança contra os perigos do mundo. Mas mesmo com todos os avanços, por que continuamos sentindo essa insatisfação constante? Esse é o cerne da análise de Freud em O Mal-Estar na Civilização. Ele nos convida a refletir sobre a tensão entre nossos desejos mais profundos e as restrições que a sociedade nos impõe. A questão central é: será que o custo da civilização é a própria felicidade? Vivemos em um mundo de normas, leis e regras que guiam nosso comportamento desde que nascemos. Somos moldados a seguir uma linha de comportamento que, em teoria, deveria nos permitir viver em harmonia com os outros. No entanto, o preço dessa harmonia é a repressão de partes fundamentais de nossa natureza humana. Freud argumenta que o mal-estar que sentimos é um reflexo direto dessa troca que fazemos com a civilização. Abrimos mão da liberdade e da expressão completa de nossos impulsos em troca de segurança, estabilidade e progresso. Mas será que essa troca é justa? Será que poderemos viver em sociedade sem sacrificar nossa felicidade individual? Este audiolivro irá explorar as reflexões de Freud sobre a relação entre a civilização e o mal-estar psicológico, emocional e existencial que sentimos. Essa jornada irá muito além do simples desejo de felicidade. Vamos mergulhar nas raízes da insatisfação humana, nas complexidades da natureza humana e nas limitações impostas pela sociedade. Capítulo 1. A essência do ser humano e a busca pela felicidade. Freud começa sua análise explicando que, na essência, os seres humanos são movidos por dois grandes princípios: o princípio do prazer e o princípio da realidade. Desde o momento em que nascemos, buscamos prazer e tentamos evitar o sofrimento. Essa parte incessante pelo prazer é uma parte natural de nossa constituição psíquica. Queremos sentir satisfação, amor, alegria e, ao mesmo tempo, fugimos da dor, da tristeza e da frustração. Porém, à medida que crescemos, percebemos que o mundo não é um lugar feito para garantir essa felicidade plena. Somos obrigados a lidar com limitações externas que se interpõem no caminho de nossa satisfação. Freud identifica 3 grandes fontes de sofrimento que nos impedem de alcançar a felicidade total. 1. A natureza. A natureza é implacável e imprevisível. Desastres naturais, doenças, o envelhecimento e a morte são exemplos de como o mundo físico nos desafia e nos limita. Por mais que avancemos tecnologicamente, sempre estamos sujeitos às leis da natureza, e isso nos causa sofrimento. Não podemos controlar o clima, o tempo ou as forças naturais que afetam nossa vida. 2. Nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo também é uma fonte de sofrimento. Embora o corpo seja nosso veículo para experimentar o prazer, ele também é vulnerável à dor, à doença e, eventualmente, à morte. Nossa condição biológica nos impõe limites que muitas vezes são frustrantes. O corpo envelhece e, com o tempo, se deteriora. Por mais que tentemos cuidar dele, estamos fadados a experimentar as limitações de nossa condição física. 3. As relações com outras pessoas. Por fim, as relações humanas são uma das maiores fontes de conflito e frustração. Embora sejamos seres sociais e procuremos nos conectar com os outros, essas relações são frequentemente marcadas por desentendimentos,
egoísmo, traição e disputa. Vivemos em constante tensão com as expectativas e desejos alheios, o que pode gerar conflitos e sofrimentos emocionais. Freud nos lembra que, apesar dessas três fontes de sofrimento, ainda somos motivados a buscar a felicidade. No entanto, ele deixa claro que a felicidade é efêmera e nunca pode ser alcançada de forma completa e rigorosa. Isso ocorre porque, por mais que tentemos evitar o sofrimento e alcançar o prazer, sempre há forças externas e internas que impedem a realização desse objetivo. Capítulo 2. O papel da civilização na moderação dos desejos. Para entender como a civilização se encontra nessa busca pela felicidade, precisamos primeiro compreender sua função principal. Freud argumenta que a civilização foi criada para nos proteger das ameaças do mundo externo e para promover a ordem social. Em sua essência, uma civilização é um conjunto de regras e instituições que permite que grandes grupos de pessoas convivam de forma organizada e relativamente pacífica. A civilização nos oferece muitos benefícios. Ela nos dá segurança, proteção contra os perigos naturais e sociais e cria oportunidades para o desenvolvimento cultural, artístico e científico. Sem uma civilização, seríamos governados pelos nossos impulsos mais primitivos, o que nos levaria ao caos. No entanto, esses benefícios vêm com um custo. Para viver em sociedade, somos obrigados a reprimir muitos dos nossos desejos e instintos naturais. A civilização exige que moderemos nossos impulsos agressivos e sexuais, que são intrinsecos à nossa natureza. Para garantir uma convivência amigável, precisamos suprimir a vontade de agir de acordo com nossos desejos imediatamente. Freud sugere que essa repressão é uma das principais causas do nosso mal-estar. Ao suprimir nossos impulsos, criamos uma espécie de conflito interno, uma tensão entre o que queremos e o que a sociedade espera de nós. Esse conflito é desencadeado e está no centro do mal-estar que sentimos ao viver em sociedade. Para ilustrar esse ponto, pensemos na agressividade, que é uma parte natural da nossa constituição. Todos nós temos impulsos agressivos que podem se manifestar de várias maneiras. Desejo de competir, de dominar ou até de ferir os outros. No entanto, a civilização impõe regras que nos proíbem de agir de forma agressiva. Precisamos controlar esses impulsos para manter a ordem social. Da mesma forma, nossos impulsos sexuais também são reprimidos pela civilização. A sociedade impõe normas sobre como devemos nos comportar sexualmente, limitando a expressão livre de nossos desejos. A monogamia, por exemplo, é uma construção social que visa controlar os nossos impulsos sexuais e garantir a estabilidade das relações. Da mesma forma, nossos impulsos sexuais também são reprimidos pela civilização. A sociedade impõe normas sobre como devemos nos comportar sexualmente, limitando a expressão livre de nossos desejos. A monogamia, por exemplo, é uma construção social que visa controlar os nossos impulsos sexuais e garantir a estabilidade das relações. Embora a repressão desses impulsos seja necessária para a manutenção da ordem social, ela gera uma série de consequências psicológicas. Freud sugere que a energia reprimida desses impulsos não desaparece. Em vez disso, ela é redirecionada e se manifesta de outras maneiras. Isso pode se expressar na forma de neuroses, ansiedades, comportamentos obsessivos ou até em conflitos interpessoais. Capítulo 3. O conflito entre o ego e os impulsos. Para entender melhor como esse processo de repressão funciona, Freud apresenta a sua teoria da psique humana, dividida em três partes principais: o id, o ego e o superego.
Cada uma dessas partes desempenha um papel importante na maneira como lidamos com nossos desejos e com as restrições impostas pela sociedade. O id. O id representa nossos instintos mais primitivos e irracionais. O id é a parte de nós que busca a gratificação imediata, sem considerar as consequências. Ele é movido pelo princípio do prazer e pelo desejo de satisfazer os impulsos básicos, como o desejo sexual e a agressividade. O ego. O ego é a nossa parte da psique que tenta mediar entre os desejos do id e as demandas da realidade. O ego é guiado pelo princípio da realidade, o que significa que ele tenta encontrar maneiras realistas e socialmente aceitáveis de satisfazer os desejos do id. Ele é responsável por controlar nossos impulsos e nos ajudar a navegar pelas regras e normas da sociedade. O superego. O superego representa nossa consciência moral e as normas internalizadas da sociedade. Ele faz parte da nossa psique que julga nossas ações e nos faz sentir culpa ou vergonha quando não seguimos as regras. O superego é o que nos mantém em conformidade com os padrões morais e sociais, reprimindo nossos impulsos mais primitivos. O mal-estar que sentimos ao viver em sociedade surge do conflito constante entre essas partes. Isso nos impulsiona a buscar prazer e agir de acordo com nossos desejos mais profundos, enquanto o superego nos obriga a seguir as regras e a reprimir esses desejos. O ego, por sua vez, tenta equilibrar essas forças opostas, mas muitas vezes falha em encontrar uma solução satisfatória. Esse conflito é interno e inovador e está no centro da experiência humana. Não importa o quanto tentemos nos ajustar às normas sociais, sempre haverá uma parte de nós que resiste a essa repressão. Isso leva à frustração, à ansiedade e, em muitos casos, a problemas psicológicos, como as neuroses. Capítulo 4. Continuação. O papel do amor na sociedade. Freud distingue entre dois tipos de amor: o amor erótico e o amor fraterno. O amor erótico, ligado ao desejo sexual e à busca por união física e emocional, é caracterizado por uma intensidade apaixonada e uma busca pela satisfação dos instintos libidinais. Já o amor fraterno, por outro lado, refere-se a uma afeição mais altruísta e desinteressada, que se manifesta em relações de amizade, solidariedade e companheirismo, sem necessariamente envolver uma atração sexual. Essa distinção ressalta as diferentes dimensões do amor humano e suas implicações nas relações interpessoais. O amor erótico e a civilização. O amor erótico é um dos maiores desafios enfrentados pela civilização, pois ele é, em essência, um impulso que busca uma satisfação pessoal sem considerar necessariamente as consequências sociais. O desejo sexual, na sua forma mais pura, não tem limites morais e pode levar à promiscuidade, à infidelidade e aos comportamentos que a civilização considera destrutivos para a ordem social. Freud argumenta que a civilização, a tentativa de manter a ordem e a estabilidade, impõe restrições severas ao comportamento sexual. Instituições como o casamento monogâmico foram criadas para conter esses impulsos e canalizar o desejo sexual para um contexto socialmente aceitável. Essas restrições são permitidas para o funcionamento da sociedade, mas, ao mesmo tempo, criam insatisfação, pois as pessoas se sentem reprimidas em sua liberdade sexual. A repressão dos desejos sexuais gera frustrações profundas. O impulso sexual é uma força tão primitiva e forte que ele não desaparece simplesmente por imposições culturais ou morais. Ao contrário, ele é reprimido e redirecionado, muitas vezes gerando tensões internas e sentimentos de insatisfação. O amor fraterno e os laços sociais. Por outro lado, o amor fraterno representa uma forma de afeto que se distancia da sexualidade,
expressando-se através da solidariedade e da identificação com os outros. Esse tipo de amor é fundamental para a coesão social, pois busca unir os indivíduos em laços de empatia e respeito mútuo, promovendo a convivência pacífica em comunidades. Entretanto, Freud destaca que essa forma de amor pode ser desafiada pelo instinto de agressão e pela competição inerente à natureza humana, evidenciando a tensão constante entre os desejos de união e os impulsos destrutivos que permeiam a civilização. No entanto, Freud destaca que esse tipo de amor nem sempre é natural para os seres humanos. Enquanto o amor erótico é instintivo e impulsivo, o amor fraterno exige um esforço consciente de autocontrole e altruísmo, o que pode ser difícil e até contraditório, pois implica refrear impulsos egocêntricos e aceitar o outro em sua totalidade. Freud argumenta que a civilização tenta promover o amor fraterno, mas isso nem sempre é bem-sucedido. O egoísmo e a competição são forças poderosas dentro da psique humana, e muitas vezes o interesse individual prevalece sobre o bem coletivo. Mesmo assim, a civilização continua a insistir na importância do amor fraterno, utilizando a moralidade, a religião e as leis para promover esses valores. A ambivalência do amor. A civilização, ao regular o amor erótico e promover o amor fraterno, tenta minimizar os conflitos gerados pelo amor. No entanto, Freud conclui que a repressão dos impulsos amorosos, em vez de resolver esses conflitos, muitas vezes os agrava. A tensão entre o desejo de liberdade sexual e a exigência de uma vida em sociedade é uma fonte contínua de frustração e mal-estar. Capítulo 5. O instinto de agressividade e o papel da destruição. Outro tema central no livro de Freud é o instinto de agressividade, que ele relaciona à pulsão de morte, que ele chama de Thanatos. Em termos simples, instinto de agressividade refere-se à tendência humana para comportamentos agressivos e destrutivos. Pulsão de morte, Thanatos, é uma teoria proposta por Freud que sugere que existe uma pulsão inata no ser humano que busca a autodestruição ou a redução à inação, oposta à pulsão de vida, Eros, que busca a preservação e a criação. A dualidade das pulsões, Eros e Thanatos. Freud apresenta a teoria que os seres humanos são movidos por duas grandes forças ou pulsões, Eros e Thanatos. No entanto, ao lado dessa força criadora, existe também um instinto de morte. Thanatos representa nossa propensão para a destruição, para a agressividade, para a dominação e, em última instância, para o retorno ao estado inorgânico. Segundo Freud, essa pulsão de morte leva ao desejo de retornar a um estado inorgânico e se expressa em tendências destrutivas, seja em conflitos interpessoais, violência ou em atitudes que sabotam o próprio bem-estar, evidenciando uma tensão interna entre a preservação da vida e o impulso de destruição. A repressão da agressividade na civilização. Assim como ocorre com os impulsos sexuais, a civilização tenta suprimir ou controlar o instinto de agressividade. Para manter a ordem social e evitar o caos, a sociedade impõe normas que inibem o uso da violência e a expressão direta da agressividade. As leis, a moral e a religião são mecanismos que ajudam a regular a agressividade humana. Além disso, a agressividade reprimida muitas vezes retorna de forma indireta, como na violência coletiva. Freud observa que as guerras são uma expressão socializada desse instinto agressivo que foi suprimido, mas que eventualmente encontra uma forma de se manifestar. As guerras, os conflitos políticos e as disputas por poder são exemplos de como as sociedades canalizam a agressividade individual reprimida, permitindo que ela se expresse em grande escala. A agressividade no cotidiano.
Freud também argumenta que a agressividade não se manifesta apenas em grandes eventos, como guerras, mas também no cotidiano. As relações interpessoais são frequentemente impregnadas de agressividade disfarçada. Pequenas disputas, comentários maldosos, traições e comportamentos passivo-agressivos são manifestações da agressividade reprimida que todos carregamos dentro de nós. Mesmo nas relações mais íntimas, como no casamento ou nas amizades, a agressividade pode surgir sob a forma de conflitos emocionais. Freud destaca que a agressividade é uma parte significativa da experiência humana e que, por mais que a civilização tente suprimir esse instinto, ela continua a influenciar nossos comportamentos e relações. Capítulo 6. A religião como controle social. A origem psicológica da religião. A origem psicológica da religião. Na visão de Freud, a religião surge da necessidade psicológica de sentir segurança em um mundo caótico. É uma resposta ao sentimento de desamparo. Assim como as crianças dependem de seus pais para orientação e proteção, os seres humanos, em sua vida adulta, projetam essa dependência em figuras divinas. Deus ou deuses assumem o papel de pais universais que cuidam da humanidade, promovendo um senso de ordem e segurança. Freud descreve isso como uma espécie de regressão à infância. A função social da religião. Além de ser uma forma de lidar com o medo e a incerteza, Freud vê a religião como um mecanismo de controle social, um reforço moral. Os códigos morais das religiões oferecem uma justificativa transcendente para os comportamentos exigidos pela sociedade. Regras sobre como devemos tratar os outros, a importância da honestidade, da lealdade, da castidade e do autocontrole são demonstrações como princípios divinos. Esse sistema, segundo Freud, é extremamente eficaz. Ele não apenas incentiva o comportamento social aceito, mas também internaliza a culpa em cada indivíduo. O superego, parte da psique que internaliza as normas e julga nossos comportamentos, é moldado pelas doutrinas religiosas, fazendo com que as pessoas se policiem por conta própria. Em outras palavras, a religião ajuda a transformar o controle social em um controle interno. Religião, culpabilidade e repressão. A religião, ao impor normas e valores, gera um sentimento de culpa em relação aos instintos naturais do ser humano, especialmente aqueles relacionados à sexualidade e à agressividade. A repressão é um mecanismo que permite à civilização lidar com esses instintos primitivos. No entanto, essa repressão não é sem custos. Pode resultar em neuroses e em uma sensação geral de insatisfação e desconforto na vida civilizada. Religião como consolação e alienação. Freud argumenta que a religião proporciona conforto diante das incertezas da vida, como a morte, a dor e o sofrimento. Ela oferece respostas às questões existenciais e à sensação de que há um propósito ou significado para a vida. A religião serve como um mecanismo para lidar com o medo da morte e a ansiedade sobre o desconhecido, criando um espaço seguro onde as pessoas podem encontrar esperança e apoio emocional. A ilusão da religião. Embora Freud reconheça os benefícios consoladores da religião, ele a vê como uma ilusão. Para ele, a religião se baseia em crenças que não podem ser comprovadas e, portanto, é uma forma de escapar da realidade. Essa ilusão pode ser benéfica em alguns aspectos, mas também impede as pessoas de confrontar a realidade da vida e da morte, levando a uma forma de alienação. Alienação e dependência. A alienação se refere à desconexão do indivíduo em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo ao seu redor. A religião pode promover essa alienação ao fazer com que os indivíduos dependam de uma autoridade externa, Deus ou os dogmas religiosos,
para encontrar significado e propósito. Freud argumenta que essa dependência pode impedir o desenvolvimento da autonomia e da capacidade crítica do indivíduo, levando a uma submissão às normas e doutrinas religiosas. A repressão dos instintos. A religião, ao promover a repressão dos instintos naturais, pode resultar em conflitos internos e neuroses. A satisfação dos desejos humanos é frequentemente vista como pecaminosa ou inaceitável, o que gera culpa e vergonha. A alienação pode ser exacerbada quando os indivíduos se sentem compelidos a reprimir suas necessidades e desejos em nome da religião, resultando em um distanciamento de sua própria natureza. O declínio da religião na civilização moderna. Freud acredita que, com o passar do tempo, o poder da religião tende a diminuir. Ele observa que, no mundo moderno, o avanço da ciência e da razão tem enfraquecido as tradições das religiões tradicionais. No entanto, ele também confirma que a religião não desaparece tão facilmente. Mesmo nas sociedades seculares, os vestígios da moralidade religiosa ainda permeiam a cultura e o comportamento humano. Freud não propõe a abolição abrupta da religião, mas sugere que as pessoas devem procurar substituir as respostas religiosas por uma compreensão mais racional e científica do mundo. Ele acredita que o progresso da civilização depende da nossa capacidade de aceitar a realidade como ela é, incerta e sem garantia. Capítulo 7. O futuro da civilização e o mal-estar inegável. O conflito entre liberdade e segurança. Freud destaca que a civilização é marcada por uma tensão irreconciliável entre o desejo de liberdade individual e a necessidade de segurança coletiva. A civilização só pode existir se houver um grau significativo de controle sobre os indivíduos, mas esse controle sempre gera frustração e mal-estar. As leis, as normas morais e as instituições sociais são necessárias para proteger as pessoas umas das outras, mas também reprimem os desejos e impulsos mais profundos de cada um. Essa tensão é, segundo Freud, uma característica inescapável da condição humana. Não importa o quanto a civilização avance, sempre haverá um conflito entre a busca pela liberdade pessoal e as exigências da vida em sociedade. Para Freud, o mal-estar na civilização é inevitável, pois resulta diretamente dessa tensão estrutural. A busca pela felicidade através de novas formas de expressão. Mesmo reconhecendo que a civilização impõe limites significativos à liberdade e ao prazer, Freud acredita que as pessoas podem encontrar formas de minimizar o mal-estar. Ele sugere que, além da repressão dos impulsos, os indivíduos podem canalizar suas energias criativas e destrutivas para atividades socialmente aceitáveis, como a arte, o trabalho e a cultura. A sublimação é uma das saídas que Freud propõe. Esse processo envolve redirecionar impulsos instintivos, especialmente aqueles relacionados ao sexo e à agressividade, para atividades produtivas e criativas. A arte, a música, a literatura e outras formas de expressão cultural são exemplos de como os seres humanos podem transformar seus desejos reprimidos em algo que contribua para a sociedade e, ao mesmo tempo, trazer satisfação pessoal. A ciência como nova esperança. Freud termina sua análise com uma reflexão sobre o papel da ciência no futuro da civilização. Ele vê a ciência como a única esperança real para a humanidade, no sentido de que ela oferece um caminho para entender e lidar com a realidade de maneira objetiva, sem recorrer às ilusões religiosas ou fantasias. No entanto, Freud também enxerga os limites da ciência. Embora ela possa explicar o mundo natural e oferecer soluções práticas para muitos problemas, a ciência não pode eliminar o sofrimento humano. A dor, a morte e a insatisfação existencial são parte inerentes da condição humana, e nenhum avanço científico será capaz de erradicar essa condição.
Freud sugere que, embora possamos buscar conforto e alívio através da ciência e da cultura, a busca por uma felicidade plena e rigorosa é frequentemente frustrada pelas limitações inerentes à condição humana e pelas exigências da civilização, que impõem restrições aos nossos instintos e desejos naturais. Assim, ele enfatiza que a felicidade é um objetivo difícil de alcançar, já que a vida está repleta de conflitos, sofrimentos e a inevitabilidade da morte. Conclusão: o mal-estar como condição humana inescapável. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud argumenta que esse dilema é inerente à própria existência da civilização, independentemente de sua estrutura ou estágio de desenvolvimento. A tensão entre os desejos humanos e as exigências culturais surge inevitavelmente como uma condição fundamental e permanente da vida civilizada. Embora a civilização apresente formas de aliviar o sofrimento por meio da sublimação, da cultura, da arte e até da ciência, essas são paliativas. A felicidade plena é uma promessa ilusória, especialmente em um mundo onde a repressão dos desejos mais profundos é progressiva. Para Freud, o ser humano é permanentemente dividido entre o que deseja e o que pode realizar dentro dos limites da civilização. Embora o mal-estar seja inevitável, a conscientização desse conflito pode nos ajudar a viver de maneira mais equilibrada e encontrar algum grau de paz interna, mesmo dentro das limitações impostas pela civilização. A humanidade está projetada para viver nessa tensão entre o que somos e o que a sociedade espera de nós. E é justamente nesse espaço de conflito que residem tantas nossas maiores frustrações quanto nossas maiores possibilidades. Você ouviu O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud, narrado e organizado por Jereca Nova. A Imaginação Audiolivros agradece a sua audição. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, Jereca Nova aqui do canal Imaginação Audiolivros, e esse é o novo formato que eu pretendo estar postando aqui, os audiolivros, para todos vocês, porque como eu expliquei no vídeo anterior, quem não viu, dá uma olhadinha aí, o vídeo chamado Comunicado Importante. Então eu devo estar colocando alguma coisa para que os algoritmos do YouTube entendam que eu não sou uma IA, que eu sou um artista, que eu sou um produtor e estou aí na batalha para levar grandes livros de literatura para vocês, de pensadores, grandes momentos de aprendizado e de lazer também, né? Então, esse canal não pretende ser um canal de resenhas, de análises, e é um canal que pretende oferecer audiolivros de grande qualidade para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma força aí, deixa um comentário, dá o like, para ver se o YouTube volta a monetizar esse canal, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau!